Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, seguindo aqui a nossa sequência de vídeos, hoje eu vou falar um pouco mais sobre a plataforma do Microsoft Azure, né? Mostrar um pouco sobre o portal, sobre o processo de você fazer a criação de uma conta, né? Uma assinatura, uma subscription, e também apresentar um pouco sobre o Microsoft Learn, que é a documentação da Microsoft, né? No âmbito da Azure, tá bom? Bom, a gente chegando aqui no nosso mapa mental. Então, só fazendo, é, retornando aqui o que a gente falou nos capítulos anteriores, né? Então, antes da gente chegar efetivamente nessa parte aqui, que é o portal da Azure, onde a gente realmente vai colocar a mão na massa e aprender como que faz a criação dos recursos, como que mexe no portal e tudo mais, eu quis passar toda a introdução do que veio antes do portal da Azure, né? Antes da parte de nuvem, né? Então, na parte de servidores físicos, parte de virtualização de servidores, parte de terceirização de serviços de TI, não só de computação, como Firewall e tudo mais. E também passei uma introdução aí do que era a computação em nuvem, né? O que ela veio para resolver em toda essa confusão que era o ambiente on-premise, tá? Então, se você não viu os vídeos anteriores, te convido aqui a assistir os vídeos anteriores para pegar toda essa sequência, porque é importante a gente saber esse começo, né? O que veio antes, para a gente saber o que a cloud veio resolver para quem trabalha com TI, né? Para quem precisa de mais agilidade, para quem precisa de mais disponibilidade nos seus ambientes, tá bom? Bom, e vindo aqui no nosso tema principal que é hoje. Então eu coloquei aqui que é a introdução a Azure. Então o primeiro tema aqui é sobre a conta free, né? O que seria essa conta free, né? Não só a Azure, mas como todas as outras clouds, elas têm uma conta trial ali, onde você consegue ganhar alguns créditos para você fazer a utilização ali, fazer um test drive, né? Do portal, fazer a criação de alguns recursos e tudo mais, efetivamente para você já não chegar pagando e gastando com um ambiente que você nem conhece, né? Então essa conta normalmente ela é utilizada para quem quer fazer estudos, né? Para quem quer se desenvolver na parte de cloud, ou quem realmente ele quer dar uma brincada, quer conhecer como funciona o portal, como funcionam alguns recursos, tal. Então, qual que é o principal requisito aqui para a gente fazer a criação de uma conta trial, né? Eu elenquei aqui os três principais, que são, você precisa ter um e-mail, você precisa ter um cartão de crédito e você precisa fazer precisa de um número de celular. Ah, mas por que eu preciso de um cartão de crédito, né? Você vai precisar de um cartão de crédito para você fazer a comprovação na hora ali de fazer a assinatura da conta, né? Então, normalmente nesse processo, a Microsoft ela pede ali um cartão de crédito, só que ela não vai descontar nada de você. Normalmente são alguns centavos ali, só para ela fazer essa comprovação, né? Mas normalmente ela faz o estorno logo depois dessa comprovação. Então a conta é free, você não vai pagar nada, né? Ela só vai utilizar o cartão de crédito ali para fazer a comprovação e depois ela faz o estorno. E aqui eu coloquei alguns pontos importantes para a gente observar na hora de fazer a criação dessa conta free. Por quê? Assim como existem muitas pessoas que fazem a criação dessas contas free para estudar, para fazer laboratório, para fazer conhecer o portal e tudo mais, existem também as pessoas que criam essas contas para outros fins, né? Então, eu vou criar uma conta free aqui, vou, sei lá, subir uma máquina para fazer mineração, vou subir uma máquina para, sei lá, fazer ataques, né, e tudo mais. Então, infelizmente, existem os dois lados da moeda. E a Microsoft, a fim de travar esse processo, ela vem ficando cada vez mais rigorosa na criação de conta free. Tanto que aqui nesse vídeo eu não vou mostrar efetivamente como fazer a conta free, eu vou passar mais esses requisitos, né? Mas eu vou deixar aqui no link também um vídeo muito bacana do Rafa da TFTech que ele deixou de como fazer a criação de uma conta free, né? Mas vou deixar aqui os pontos principais do que você precisa se preocupar
E depois, se você quiser pular pro vídeo dele para você fazer a conta free e depois voltar para cá para a gente seguir com a parte de navegação do portal, fica aí a minha recomendação, né? Então aqui eu só vou passar os pontos principais que a gente precisa observar. A ideia é você criar uma conta free para você conseguir fazer os seus testes aí também na sequência dos próximos vídeos, né? Por isso que esse primeiro vídeo é o que? É um vídeo introdutório falando sobre a conta, falando sobre o portal e a documentação. E no próximo vídeo já começa a efetivamente começar a criar os recursos, tá? Então, quais são os requisitos? Você precisa de um e-mail, né? O que é recomendável, né? Você dá preferência a e-mails da Microsoft. Por exemplo, o e-mail da Hotmail, Outlook. Quer dizer que se eu tentar criar uma conta com o Gmail, com o Yahoo, enfim, alguma outra conta que não seja da Microsoft, eu não vou conseguir? Não é isso, né? Na verdade, o legal é você dar preferência a contas Microsoft, porque você fica no mesmo ecossistema ali, né? Então, de repente você cria sua primeira conta utilizando o seu e-mail já antigo, né? Um e-mail, sei lá, um Hotmail, um Outlook que você usa há muito tempo. Só que quando você for criar uma outra conta, você não pode utilizar esse mesmo e-mail, né? Você precisa sempre ficar trocando essas informações na hora que você vai fazer a criação de outras contas, né? Então, em questão de e-mail, tente criar um e-mail novo, né? Utilizando ou Hotmail ou Outlook, né? Mas se você tiver uma outra conta de um outro e-mail também, não tem problema, você pode tentar. Em questão assim aqui do cartão de crédito, né? O ideal é que seja um cartão de crédito internacional, né? Porque quando você vai fazer o cadastro dele, ele vai fazer uma compra internacional ali, tá? E o ideal aqui também é que seja um cartão virtual. Por que o cartão virtual? Normalmente o cartão virtual é aquele que você consegue rotacionar ele. Então você utiliza ele uma vez, a Microsoft vai fazer a compra ali e tudo mais. Aí depois você pode excluir esse cartão e criar um outro cartão virtual novamente e fazer uma outra compra ali quando você for criar uma outra conta, né? Mas por que eu vou criar uma outra conta? A conta free ela fica disponível só por 30 dias. Então você vai conseguir fazer a utilização ali, né? Você vai ganhar $200 para você fazer o uso da conta ali, dos recursos, né? E se você terminar de utilizar todos esses $200 ou passar 30 dias, a conta ela fica bloqueada, né? Aí você precisa fazer uma transformação na conta para Pay As You Go, né? Para você conseguir continuar utilizando ela. Se você quer utilizar ela só para laboratório, o ideal é você utilizar a conta, mas não continuar ela, para não continuar tendo gastos, né? Bom, e o terceiro requisito aqui é um número de celular, né? Então, a recomendação aqui é que seja um chip novo. Então, você, né, na sua primeira conta, você pode utilizar o seu próprio celular para criar essa conta free. Só que num segundo momento você não pode utilizar o mesmo celular, né? Você vai precisar sempre ficar rotacionando esses números. Então, a recomendação é de repente comprar um chip pré-pago ali na rua, fazer a ativação dele e tudo mais, só para você receber aquelas confirmações de ligação ou SMS de que o número é seu mesmo, tá? Então, tendo esses três objetos aqui, lógico, você vai ter que preencher parte de nome, né, endereço, parte de endereço de cobrança, essas coisas de um cadastro padrão mesmo, né? Mas esses são os 3 pontos principais na hora que você vai fazer a criação de uma conta free da Microsoft, tá? Então, criou a sua primeira conta, faz a utilização dela, tudo certinho ali, acabou o crédito, precisou criar uma conta. Qual que é a ideia? Os dados não podem ser repetidos. Então, cria um novo e-mail, rotaciona o seu cartão virtual, né? Então, um exemplo aqui utiliza uma conta do Nubank, você consegue fazer um cartão virtual ali e rotacionar esse cartão virtual, né?
excluir o cartão e criar um novo, com um novo código e tudo mais. E a questão aqui do chip também, utilizam o chip, terminou de usar, vai criar uma outra conta, ou você pode comprar um chip novo, pode utilizar o número da sua esposa, do seu esposo, da sua sogra, do seu irmão, da sua irmã, enfim, vai mudando os números, porque o número é só para você receber aquela confirmação de SMS ou confirmação por ligação da Microsoft, tá? Bom, sem mais delongas aqui, sobre a conta free, como que a gente faz a criação de uma conta free, né? Eu separei aqui uma pesquisa. Você pode ir na pesquisa do Google, do Bing, enfim, você pode colocar aqui Azure Free Account, né? E ele vai aparecer normalmente aqui no primeiro link, né? Crie sua conta gratuita no Azure hoje mesmo. Então você pode acessar aqui, né? Você clica aqui para você fazer a criação dessa conta, né? Mas eu não vou clicar aqui ainda porque eu quero mostrar algumas informações aqui, né? Então, com essa conta free, os serviços populares são gratuitos por 12 meses. Então ele tem uma lista aqui de quais são os serviços populares, né? Então, por exemplo, se você criar uma máquina virtual que esteja nesses tamanhos aqui, essa máquina virtual ela não vai ter custo, né? Mesma coisa, se for máquina virtual Windows, se for máquina virtual Linux, bancos de dados que estejam nesses tamanhos aqui, Blob Storage, Cosmos DB, o aplicativo da Azure, né, o Web App aqui, Functions, Event Grid. Então existem alguns serviços aqui que eles são gratuitos e eles não vão entrar nos custos quando você faz a utilização da Azure. Claro, se você fizer uma máquina virtual que seja de um tamanho diferente desse, aí entra na questão do custo, né? Mais para frente, quando a gente for fazer a criação dos recursos, eu vou mostrar como funciona essa parte dos custos, né? Mas o legal é que com a conta gratuita você já tem alguns recursos aqui que você não paga por eles, né? Então é ideal para você subir, criar a máquina virtual, excluir, cria uma outra, exclui, né? Aprender mais ou menos como que funciona esse processo. Uma outra questão aqui, né? Outros serviços aqui serviços permanentes gratuitos. Aqui é a mesma coisa que ele trouxe aqui para baixo. E é o que eu comentei aqui, ó. Você começa com $200 de crédito, né? Você terá 30 dias para usá-los, além dos serviços gratuitos. Então, como eu comentei, esses $200 aqui normalmente dá um pouco mais de R$700, né? Então, quando você cria a sua conta gratuita, ele vai nascer essa assinatura, né? Que é chamado de subscription. E lá vai mostrar, você tem 780 e poucos reais restantes, né? Aí você cria uma máquina virtual, utiliza a máquina virtual. No outro dia, ele vai debitar aquele dia daquela máquina virtual que você deixou ela ligada, desses 700 e poucos reais, né? E vai abaixando, conforme você vai utilizando, vai abaixando isso. Se você zerar a sua conta, a conta fica travada, ou se você não utilizar, após os 30 dias a conta também trava, tá? Então é legal, se você estiver fazendo os laboratórios, você observar a questão da data e a questão dos valores ali, né? Então a boa recomendação quando você faz utilização dessas contas e está utilizando para fazer laboratórios é você criar o recurso, fazer a utilização dele, não tá utilizando, ou desliga o recurso ou exclui ele, tá? Que assim você evita ficar tendo custo sem utilização, tá? Bom, e aqui no portal aqui da conta free ele já passa mais algumas informações, né? Então, como eu tinha comentado, depois que você faz essa experimentação dos 30 dias, como eu comentei, você pode migrar a sua conta para Pay As You Go, no caso aqui é pagamento conforme o uso, e pode continuar utilizando o serviço. Só que aquilo não é mais crédito, conforme você vai usando, no final do mês eles vão cobrar do cartão que você cadastrou. Então o ideal é o que? Você utilizou a conta free, você não mudar ela
para Pay As You Go, tá? O Pay As You Go é uma opção que você tem lá na sua assinatura, que depois dos 30 dias a conta ela vai ficar como disable e você pode ir numa opção lá e marcar em migrar essa conta para Pay As You Go. Mas isso não acontece automaticamente, então fique tranquilo que você criando a sua conta não vai automaticamente gerar custo no seu cartão de crédito, né? Terminou de usar a conta, acabou o crédito, acabou o período de 30 dias, você pode deixar a conta lá desativada e fazer como eu comentei, criar uma outra conta, tá bom? Bom, então sobre a criação da conta é basicamente isso que eu comentei. Você vai clicar aqui, ele vai pedir para fazer um login, né? Então, por isso que eu comentei, o ideal é você ter uma conta Microsoft e daí você já entra com a sua conta Microsoft aqui nessa parte do login, tá? Aqui eu não vou fazer a criação da conta, eu vou deixar o link do vídeo do Rafa da TFTech, que ele mostra como fazer a criação de uma conta free, né? Mas é um vídeo muito bem explicativo, ele fala sobre todos aqueles requisitos que eu passei, né? Aqui eu vou dar mais a sequência porque esse processo de criação de conta ele geralmente demora um pouquinho, tá bom? Vamos fechar aqui. E aqui, uma vez que você faz a criação da sua conta e você tem acesso ao portal, essa daqui é a visualização que você tem do seu portal da Azure, tá? Então, como que eu vou acessar o portal da Azure depois que eu criei a conta, que eu criei a assinatura, faço a conta free e tudo mais? Você pode ou pesquisar portal Azure, normalmente é o primeiro link, ou aqui também, ó, portal.azure.com, tá? Você pode acessar ele, você vai cair na tela de login. Na tela de login você coloca o seu usuário e senha que você definiu do seu e-mail. Ele vai cair aqui no portal. E como que eu sei se minha assinatura, minha subscription ela deu certo, né? Uma vez que você caiu aqui no portal, ele normalmente vai aparecer assim, sem nenhum recurso, nem nada, né? Alguns botões de atalho aqui dos recursos. Mas você pode vir aqui em subscription, né? Na verdade, o portal de vocês vai aparecer em português. Deixa eu voltar ele aqui. Normalmente ele começa dessa forma aqui. Então daqui é bom que eu já começo a mostrar algumas coisas do portal. Então normalmente o portal de vocês vai aparecer assim, né? Portalzão todo branco, aqui a tarja azul, sem nenhum recurso, e aqui assinaturas porque o meu portal está em português agora. O que você vai receber de primeiro aqui em notificações? Se você tiver uma assinatura, ele vai aparecer assim: olá, sua assinatura, aí normalmente aqui Azure Free Trial, alguma coisa aqui, você consegue renomear essa assinatura. Então no caso aqui eu renomeei a minha assinatura para IT Life Hacks. Vai mostrar aqui, ó, tem crédito restante de R$ 769,32, tá? E aqui, como que funciona o portal da Azure? Eu vou começar a apresentar um pouco ele e conforme a gente vai modificando, eu vou explicando também as opções, tá? Você chegou no seu portal e você não tem nenhum recurso, como que você faz para acessar a sua assinatura? Ou você pode vir por um botão que vai estar aqui, assinaturas. Uma outra forma de você acessar os recursos é aqui pelo menuzinho de pesquisa. Então você vai pesquisar qual que é o tipo de recurso que você quer procurar. Então no caso aqui é assinatura, ele vai aparecer aqui também. Ou uma outra forma é esse menuzinho aqui da esquerda, que é um menu rápido para vários tipos de recursos, tá? No caso, assinaturas não está aqui, mas você vai ter esse botãozinho aqui, ó, todos os recursos. Aliás, esse não, cadê? Todos os serviços. Aqui em todos os serviços, ele vai mostrar todos os serviços que você pode criar aqui na Azure. Tá vendo? Olha o tanto de coisa que dá para criar. E aqui, por exemplo, você pode
filtrar por assinaturas, ele vai mostrar aqui, e ele tem esse botãozinho aqui, ó, de uma estrelinha, e você clicando aqui, o botão de assinaturas ele aparece aqui do lado. Aí você pode segurar ele e ir movimentando ele aqui. Então, assinaturas eu vou deixar ele logo aqui em cima. A mesma coisa é para os outros menus aqui, você consegue tirar eles também. Então, por exemplo, eu não quero ver o Microsoft Entra aqui do menu agora, né? Opa. Então, o Microsoft Entra, eu vou vir nele aqui e vou tirar a estrelinha. E agora ele não vai aparecer mais aqui. Então o legal desse menuzinho aqui é você fazer a customização conforme você faz a utilização do seu portal, tá? Só que no portal, a primeira coisa que eu gosto de tirar de qualquer tela aqui é essa claridade, né? Então eu já vou mostrar como a gente faz a alteração do layout aqui do portal, até para vocês conseguirem ver meu rosto direito aqui, porque no vídeo fica super claro. Então, voltando aqui no menu principal, se você apertar nesse botão aqui, é como se fosse o botão Home, você sempre vai voltar para cá, tá? Esse botãozinho aqui de engrenagem é como se fosse as configurações aqui do seu portal. Você clica nele, você vai ter aqui do lado o seu menu de aparência, e aqui você consegue mudar o portal para outras cores, né? Deixa eu só mudar aqui, ó, para esse azul, do azul para o preto, do preto ali para faixa cinza e menu todo escuro, tá? Eu gosto de utilizar no menu todo escuro porque não fica essa claridade toda na minha cara, tá bom? Quais são essas outras opções aqui? Outra opção aqui, ó, é a questão aqui do menu que fica aqui do lado. Você tem essa opção aqui de submenu, que é como eu comentei, para você abrir, você clica aqui, ele abre, ou você pode deixar ele encaixado. Se você deixar ele assim, ele vai ficar sempre à mostra aqui, ó, tá vendo? Aí você consegue minimizar ele aqui, ó. Ele fica aqui com todos aqueles botões, mas ele não some. Aí dependendo de qual monitor, tela que você está utilizando, pode acabar ocupando um pouco de espaço ali. Então no meu caso eu gosto de utilizar ele aqui como submenu, que ele fica o botãozinho aqui, e quando eu preciso abrir ele eu clico aqui do lado, tá bom? E ele tem aqui também essas opções aqui de comportamento do menu de serviços. O que seria esse comportamento de menu de serviço? Ele aqui mostra como que aparecem os recursos, se eles aparecem já recolhidos, né? Recolhido é como se fosse aquela lista, né? Que você clica na flechinha do lado e ele expande, ou se ele já mostra automaticamente como expandido, né? Então, o que eu acho legal aqui é deixar expandido, porque se ele fica recolhido, de repente você está procurando alguma opção ali do lado e não está achando porque o menuzinho está recolhido, né? Então, se você deixa expandido, ele já mostra todas as opções que tem ali do lado, e se você precisar recolher também, você recolhe ali na hora, tá? Então, minha recomendação é o que? Deixar ele em submenu, que é essa opção aqui que eu passei, expandido para ele aparecer todas as opções, e eu uso aqui no formato escuro. E o legal aqui desses outros formatos é que, por exemplo, você está utilizando sua conta de laboratório, por exemplo, você pode utilizar ele num formato escuro, mas quando você está utilizando a conta que é da sua empresa, que é ambiente de produção e tudo mais, você pode utilizar aqui em outros temas, para você não causar uma confusão na hora que você estiver fazendo um laboratório, utilizando ali o seu ambiente do trabalho, tá? Então é uma estratégia bacana que aprendi com o pessoal da comunidade, tá? Mas isso daqui é critério de cada um, né? Vamos deixar. Outro ponto legal que eu gosto de utilizar o portal da Azure e recomendo demais é a questão do idioma. Eu gosto de utilizar o portal da Azure no idioma inglês, e o formato da região eu coloco português. Qual que é a diferença disso daqui? Deixa eu só mudar aqui, aplicar. Ele vai dar
um refresh aqui no portal, tá? Mas por que eu utilizo dessa forma? Eu gosto de utilizar o portal em inglês porque fica muito mais fácil de você reconhecer os recursos na língua inglesa. E, por exemplo, você vai me ouvir falando muito sobre subscription, resource group, storage account, virtual network, virtual machine, são todos termos em inglês. Só que isso daí fica muito a critério de cada um, né? Eu gosto de utilizar em inglês porque fica muito mais fácil quando você fixa esses nomes em inglês, porque quando você precisa procurar alguma documentação, de repente você não acha ela em português. Então, quando você vai procurar alguma documentação sobre um recurso específico, é muito mais fácil você encontrar documentações em inglês do que em português. E o que seria esse formato aqui? Esse formato é como se ele fosse formatar como que eu posso dizer? Os menus, os custos, os parâmetros, o formato do Brasil. Então, por exemplo, em questão de custo, ele vai colocar em real. Em questão de horas, por exemplo, ele vai colocar ali o PMAM, né? Em questão de linguagem, de alguns menus, algumas coisas, ele dá ali em português. Então, isso daqui é a questão da região também, fica muito a critério de cada um, né? Essa daqui é a minha recomendação de deixar a linguagem dele em inglês e o formato aqui em português. Mas se você quiser deixar ele todo em português também, não tem problema nenhum. Só fica muito atento porque da forma que você está estudando, é ideal você ir até o final quando você vai chegar na prova. Porque imagina que você está estudando para a prova tudo em português, aí está estudando lá máquinas virtuais, conta de armazenamento, rede virtual, tudo em português. Aí chega na prova, vem com um termo em inglês, né? Ou o contrário, você está estudando em inglês e vai fazer a prova em português. Então isso daí pode causar uma confusão muito, muito grande no meio da sua prova, né? Então o ideal é você sempre seguir uma sequência, né? Ou se você fizer a prova em português, existe uma opção também na prova de você fazer a conversão ali da pergunta em inglês, porque de repente em inglês fica muito mais tranquilo de você entender aquela questão do que em português. Então qual que é a minha recomendação? Você usa o portal em inglês, você pode estudar em português, mas sempre fazendo paralelo ali qual que é o nome do recurso em inglês. E na hora de fazer a prova, você faz a prova em português, porque é a sua língua nativa, você vai conseguir ler a prova muito mais rápido. E se tiver alguma dúvida ali, aparecer algum tipo de recurso que você não lembra o nome, você muda a questão ali para inglês e você vai conseguir entender ali qual que é o tipo do recurso, tá? Então, minha recomendação aqui em questão de linguagem é isso. Aproveitando que a gente está aqui nesse menu, seria essa parte de diretórios aqui, né? Diretório é como se fosse um local onde você consegue associar várias assinaturas, tá? No meu caso aqui, eu tenho duas assinaturas, que é essa ITLFREX e essa outra conta aqui de MSDN, tá? Mas, por exemplo, existem empresas que você tem um diretório, né, um ambiente da empresa com, sei lá, 20, 30 assinaturas, né? 20, 30 subscriptions. E aqui você consegue fazer esse tipo de filtro, né? Do que você quer visualizar. Você pode pular entre diretórios também. Então, esse daqui é o menuzinho onde você faz esse controle de como você quer ter essa visualização do seu portal, né? Seu portal, por exemplo, aqui que eu vou utilizar essa conta aqui para laboratório, eu vou utilizar só essa assinatura. Então, quero visualizar só o que tem nela, tá? Vamos ver aqui essa próxima opção. Isso aqui é caso você queira passar o seu e-mail aqui para receber alguns comunicados, né? Então você consegue fazer alguns tipos de personalizações aqui no seu portal também. Esse aqui também não faz muito sentido ficar modificando. Aqui tem a parte de sign out, né?
Então, por exemplo, você pode ativar essa opção aqui caso você queira que o portal faça logout na sua conta se você ficar durante um tempo inativo, né? Então, se eu colocar aqui, colocar por exemplo 1 hora e eu ficar sem mexer no meu portal por 1 hora, ele vai lá e desloga sozinho. Isso daqui é uma opção de segurança muito bacana, né? Mas claro, se você está utilizando na sua máquina, você não tem problema, por exemplo, vou sair da minha máquina, eu vou parar a máquina ali, vou bloquear a máquina. Então, isso aqui fica muito a critério de cada um, né? Eu deixo aqui desmarcado para não ficar deslogando o tempo todo. Tem a parte de notificações aqui também, né? Se você quer ver notificações, se quer ver os pop-ups aqui, né? Aparecendo aqui. E aproveitando a parte de pop-ups aqui, ó, a gente tem esse outro menuzinho aqui de notificações, tá? Então, o que acontece nessas notificações? Quando você cria um recurso, normalmente aparece uma notificação aqui. Você está criando um recurso tal. Quando o recurso ele termina de criar, aparece uma nova notificação. O recurso foi criado. Clique aqui para acessar o recurso. Então esse menuzinho aqui é muito bom quando você pega agilidade no portal de fazer a criação dos recursos. Você cria o recurso, quando ele terminar de fazer o provisionamento, você vai lá e acessa ele, tá? Então as notificações ficam aqui. Se você não apertar no X aqui, ele não sai. Mas uma coisa que é legal de observar é que se você tiver várias notificações aqui e você atualizar sua página, as notificações somem. No caso aqui, como essa notificação ela sempre aparece quando você faz um refresh da página, então sempre vai aparecer a notificação aqui, tá? Essa daqui de crédito. Mas se você tiver outras notificações e der um refresh na página, ele vai sumir todas as notificações, tá? Você tem aqui um botãozinho de suporte e troubleshooting, né? Então, de repente, se você quiser ver qual que é o status dos serviços da Azure, você pode clicar aqui nesse botão. Pode procurar por alguma opção de suporte aqui também, é muito bacana. Tem esse botão aqui onde você pode dar um feedback também sobre a sua experiência no portal, então é muito bacana. Aparecer uma atualização nova que você não gostou muito, pode deixar o seu feedback também para a Microsoft, tá? Aqui é onde fica nossas informações de conta, então qual que é a conta que eu estou acessando aqui, qual que é o e-mail, né? Se eu precisar acessar com mais de uma conta, eu posso estar acessando aqui e alternando essas contas, porque elas vão ficar todas logadas aqui do lado, tá? Voltando aqui para a esquerda, tem esse botãozinho aqui que é do Cloud Shell. O Cloud Shell é como se fosse uma interface de linha de comando, onde você pode rodar alguns comandos para fazer o gerenciamento do seu portal da Azure, tá? Então aqui o Cloud Shell, como eu não tenho nada criado, normalmente no começo ele pede para fazer a criação de uma história de account, para guardar esses dados de quando você faz a utilização, né? Mas quando você cria ele aqui, você tem as duas opções de utilizar o Cloud Shell. Essa opção preta aqui é o Azure CLI, né? Command Line Interface, e tem a outra opção aqui que é PowerShell. Você pode clicar aqui que ele faz a alternância aqui para a linha de comando em PowerShell, e aqui você consegue rodar alguns comandinhos aqui para fazer criação de recursos, deletar, checar os recursos, né? Então é muito bacana também. Tem esse botão aqui do Copilot. Na verdade isso aqui não aparece para todo mundo, né? No meu caso aqui eu tenho esse botão do Copilot porque eu fiz uma pré-inscrição para receber o Copilot Preview aqui no meu portal, já para fazer uns testes. E o Copilot é como se fosse o próprio Copilot mesmo do Microsoft Edge, do Windows mesmo, né? Você pode utilizar ele para fazer, para obter alguns comandos de gerenciamento do seu portal. Então, de repente, você não sabe como criar uma máquina virtual. Você pergunta para ele:
Copilot, como que eu faço a criação de uma máquina virtual utilizando o PowerShell? Ele vai olhar a documentação e vai te passar todas as linhas de comando explicados, né, de como fazer a criação do recurso. Então é muito bacana para quem está começando ali. Ele, você faz a utilização aqui do Copilot, né, para aprender como utilizar, né, dessa forma. E ele é bem intuitivo. É só uma observação. O ideal é você utilizar ele na língua inglesa, né? Então, usa algum tradutor, pega a tradução ali em inglês e joga aqui, e ele vai fazer todos os processos ali para você. Bom, aqui o menuzinho aqui de cima é o menu de pesquisa. Então, como eu comentei, você pode utilizar ele para acessar um recurso diretamente ou procurar algum tipo de recurso. Então, por exemplo, eu quero ver todas as minhas máquinas virtuais. Ele vai mostrar aqui os ícones recentes, né, os recursos recentes que você acessou. Ou você pode vir aqui, colocar sua abreviação, VM. Ele vai entender que é uma Virtual Machine. Ou colocar aqui Virtual Machine também. E você acessa aqui o portalzinho de Virtual Machines. Então esse menuzinho aqui de pesquisa é muito bom para você fazer essas movimentações aí dentro do portal, tá? Como eu comentei aqui, o botão de Home, né, para você voltar, ele vai ter aqui os principais recursos que você utiliza, eles vão aparecer aqui em cima. Os recursos recentes que você criou, acessou, utilizou, eles vão aparecer aqui também. Na questão aqui das subscriptions, quando você fizer a sua conta trial, ela vai aparecer aqui uma outra nomenclatura. Essa daqui é o ID da sua conta, que vai mostrar que a owner, que você é o owner, né, o proprietário dessa conta. Isso daqui é a conta atual dessa minha conta, né? Quanto que está custando essa minha conta. E como eu comentei, você pode renomear essa conta. Você pode clicar aqui na sua assinatura, tem esse botãozinho aqui de rename. Você pode colocar aqui um nome diferente dela, tá? Então quando você faz a atualização do nome da sua assinatura, demora uns 10 minutinhos ali para refletir e aparecer aqui em subscriptions com o nome atualizado, tá? Uma coisa legal também de observar aqui no portal da Azure é que conforme você vai fazendo a navegação entre as páginas, ele vai criando como se fosse um histórico, né? Então, por exemplo, aqui eu tô no Home, eu vou acessar aqui as subscriptions, veja que ele já mostrou aqui em cima. Agora eu vou acessar aqui o IT Life Hacks. Ele abriu aqui do lado o IT Life Hacks. Só acessar aqui, por exemplo, Security. Tá vendo que ele vai adicionando pro lado? E aquela questão do menuzinho lá expandido ou comprimido é justamente isso aqui, ó. Você pode deixar aqui as opções expandidas, né? Ó. Muitas vezes, se você não estiver achando alguma opção, é bom você sempre olhar aqui nessas flechinhas para você ir expandindo. E se você quiser, por exemplo, ir voltando, é só você ir fechando as páginas. Então sempre tem um botãozinho aqui de X para você fechar a página e voltar para a página anterior que você estava acessando, tá? Então é bem legal você utilizar essa forma aqui de navegação. Bom, acho que do portal da Azure aqui o principal que eu queria mostrar era isso, né? Agora um outro portal aqui que é muito bacana, que eu queria passar também, é o portal de documentação da Microsoft. Então você pode procurar aqui por Learn Microsoft, normalmente é o primeiro link aqui, né? Ou também learn.microsoft.com. Esse portal aqui é o portal de documentação da Microsoft. Tudo que você precisar estudar, utilizar para os laboratórios, para fazer criação de recursos e tudo mais, praticamente tudo está por aqui. Claro que tem outros links alternativos também em GitHub,
nos fóruns da Microsoft que podem auxiliar, mas as principais funcionalidades estão todas aqui. Aí, o que é legal da gente observar aqui na parte da documentação da Microsoft. Você pode procurar aqui, por exemplo, eu quero ver a documentação sobre Resource Groups. Ele vai mostrar vários links aqui para você acessar, né? Então, por exemplo, aqui, gerenciar grupos de recursos com CLI. Você pode clicar nele e clicando nele, normalmente você vai cair em alguma página de um segmento. O que é um segmento? Segmento é como se fosse a página principal da documentação. Então, por exemplo, aqui, ó, gerenciar a documentação dos recursos da Azure, né? Qual documentação que ele tá mostrando aqui, ó? Então é do Azure, gerenciador de recursos, gerenciamento. Você pode voltar aqui, por exemplo, ó, gerenciamento de recursos, que ele cai numa outra visão, né? O que é o gerenciador de recursos? O que são os modelos ARMS? O que é BISPs? Então são várias formas que você tem como gerenciar o seu portal da Azure, fora o CLI e o PowerShell, que são as formas em código que você pode gerenciar o seu portal, né? O que é legal você procurar aqui também, por exemplo, vamos voltar aqui no menu principal, são as documentações das certificações. Então, a Z900. Você pode procurar aqui por a Z900. Ele vai mostrar aqui o link para curso. Deixa eu entrar aqui e fazer um filtro, por exemplo, por documentação. Ó, ele tem vários links aqui. Mas, por exemplo, se você jogar direto no Google, acho que fica muito mais fácil aí, né? No buscador aqui, a Z900, você vai entrar no primeiro link da certificação. Então é legal que aqui na documentação também você consegue ver várias informações sobre a certificação. Então, qual que é o nível da certificação, né? Sobre qual produto que ela a última atualização dela também é importante para você saber quando você for fazer a prova, de qual a referência da prova que você vai fazer, né? Então, no caso, a prova que está vigente é do dia 23/1/2024. Então, tem uma visão geral aqui da prova, né? Sobre quais são os principais recursos que você vai precisar estudar para a prova. O legal também aqui, ó, que ele tem essa etapa aqui de prepare-se para o exame. Então, ele passa como se fosse um curso para você estudar para a Z900, né? Ele passa outras opções aqui para você também procurar centros de treinamentos ou contratar um profissional particular para te ensinar, né, a Z900. Mas é legal que ele tem esse curso aqui, que eu inclusive vou até abrir aqui do lado, que nesse curso ele te passa vários módulos aqui que você precisa estudar para essa certificação. Então, por exemplo, aqui, ó, os princípios básicos para descrever os conceitos de nuvem. Então você clica aqui, você vai direto para a documentação, né? Você continua andando aqui na documentação e ele passa aqui vários textos, vários módulos para você estudando. Conforme você vai estudando, o legal também é sempre você entrar aqui com a sua uma conta Microsoft, e conforme você vai estudando, você vai ganhando XP com a sua conta, né? Isso daqui vão virando como se fosse troféus que você, conforme você vai estudando, você vai ganhando desses módulos. Então, eu vou fazer esse módulo aqui. Esse módulo tem 2.400 XP. Nesse módulo aqui ele é composto por 900 XP desse daqui. Você entra aqui nesse módulo, né? Nesse módulo vai ser toda a documentação para você dar uma lida. Você vai continuando aqui, vai estudando, ó, e ele vai ganhando aqui. E o legal é que a documentação é muito bem intuitiva, você consegue ler ela bem tranquilo. Tem vários vídeos que aparecem no meio também, então é muito bacana
estudar aqui pela documentação, fora vários tutoriais que a gente encontra aqui também. Então, por exemplo, aqui, o que normalmente eu gosto de utilizar em busca é, por exemplo, eu quero aprender como criar uma máquina virtual. Então, coloco Learn Create VM na busca. Aí ele vai mostrar aqui, por exemplo, deixa eu ver aqui. Aqui ele já pegou. Na verdade aqui precisa ser Azure VM. Learn Create Azure VM. Aqui, ó. Create a Windows Virtual Machine in Azure. Você pode clicar aqui no link. Ele vai ter um módulo aqui de como você faz a criação, né? Mas putz, não quero fazer aqui em inglês. Você pode modificar ele, né? Aqui embaixo ele tem as linguagens aqui. Você pode clicar aqui e pode colocar em português do Brasil. Ele vai mudar. Ou um outro macete aqui também. Se você tiver na documentação, ele vai mostrar aqui, ó, em US, que é English US, você pode mudar para PTBR, que ele já vai para o link aqui rapidamente. Então, várias dessas documentações você pode procurar no Google, você vai acessar diretamente a documentação, normalmente tem um passo a passo. E por que eu queria mostrar isso para vocês? A partir do próximo módulo, a gente vai entrar realmente na parte prática. E muito dessa parte prática a gente vai seguir das documentações também. Então aqui foi só uma introdução sobre a documentação da Microsoft, né? Mas conforme a gente for passando, a gente vai entrar um pouco mais a fundo nas documentações e vai olhar realmente ali. A documentação é muito bacana para você seguir para esses laboratórios. Então tem todo o passo a passo, crie tal recurso, faça isso, faça aquilo. É bem intuitivo. E aqui foi só uma introdução mesmo para vocês conhecerem um pouco mais do portal. A gente vai desbravar muito mais aqui e vocês vão ver que a cada dia vocês vão utilizar cada vez mais aqui o Learn da Microsoft, tá? Bom, voltando aqui, queria deixar o meu agradecimento se você chegou até aqui no vídeo, né? Esse vídeo, como eu comentei, é mais uma introdução antes da gente chegar na parte prática. Então, qual que é a minha recomendação? Procure criar uma conta gratuita para você também fazer os testes, né? O legal de você fazer a utilização do Azure é você realmente colocar a mão na massa, que é o que a gente vai fazer nos próximos vídeos. Então, eu deixo aqui a lição de casa de você criar uma conta gratuita, né? Utilizar uma conta sua da Microsoft para você também acessar o Learn e fazer o login ali no Learn, que a gente vai utilizar ele também para seguir essas progressões, né? E no próximo vídeo, quando a gente entrar diretamente na mão na massa, é importante a gente ter uma conta gratuita lá no nosso portal da Azure, porque todo recurso que a gente for criar, a gente precisa associar a uma assinatura, tá? Então, quando a gente for criar um recurso, eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão do custo, que fica associado a uma assinatura, tá? Mas é importante para o próximo vídeo você já ter uma conta gratuita para a gente começar a utilizar, beleza? Bom, muito obrigado por ter ficado aqui até aqui no vídeo. Se você não viu os outros vídeos, recomendo você também assistir. Se você ficou com alguma dúvida em algum desses pontos, deixe nos comentários que eu posso ir respondendo os comentários, posso criar outros vídeos um pouco mais explicativos aí em alguns fatores, tá? E se você gostou do vídeo, dá um like, compartilhe com seus amigos e vamos com a gente aí desbravar o Azure e conhecer um pouco mais esse mundo de Cloud Computing. Valeu, falou, hein?